Neemias, ele foi levado cativo e ele estava como copeiro do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Nome bonito para colocar no filho, hein? Artaxerxes. Copeiro do rei era um cargo de confiança, pois nós vemos a bênção de Deus na vida do servo de Deus, que mesmo no cativeiro, ele é colocado em destaque, pois ali no reinado de Artaxerxes, no reino Pérsia, ele estava um degrau acima dos demais, pois aquele que era o copeiro do rei, ele tinha a responsabilidade de servir o vinho na mão do rei. E como era tempos difíceis, e muitas eram as vezes que inimigos se infiltravam para envenenar os reis, para matar os reis, então era um cargo de alta confiança, porque o copeiro, ele tinha a responsabilidade de pegar o copo do rei, provar o vinho, para ver se estava envenenado ou não. Se houvesse algum efeito em seu corpo de veneno, ele não servia o rei. Logo ele cairia e o rei veria que teriam tentado matá-lo. Nesta responsabilidade, ele provava e servia depois ao rei. Ele estava numa posição privilegiada, comendo a comida do rei, estava numa posição de destaque, bebendo a bebida do rei. Ele estava numa situação confortável até aquele momento. Só que ele recebe os irmãos que vêm de Judá. E quando ele recebe estes irmãos, ele recebe apenas más notícias em relação a Israel, em relação aos muros de Israel, em relação ao povo. O povo estava em grande miséria, como nós vimos aqui. Eles estavam em grande miséria e desprezo. Os muros estavam fendidos, estavam no chão, as portas queimadas. E quando ele ouve esta má notícia, ele se entristece. Ele se entristece de tal forma que ele começa a orar, a jejuar, dia e noite, em favor de Jerusalém, em favor de seus irmãos, mediante estas más notícias. Ele chora, ele ora, ele jejua, ele se preocupa. E na oração que Neemias faz, nós vemos alguns detalhes desta oração. É uma oração de quem se coloca do lado do outro, ou no lugar do outro. É uma oração de quem tem uma empatia muito grande com o seu semelhante. Ele olha a desgraça de seus irmãos, a miséria de seus irmãos, e coloca-se no lugar deles. Pois quando ele ora a Deus, ele pede a Deus, ele faz confissão dos pecados, não do povo. E ele sabia que o povo estava naquela situação degradante por causa de seus pecados, por causa de sua rebeldia. Por causa dos seus pecados e rebeldia, Nabucodonosor tinha estraçalhado tudo e levado os cativos. Mas ele se coloca nesta posição. No versículo 6 ele diz: que sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos,
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Agora um detalhe, ele diz o seguinte na sequência: e temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. A diferença do religioso para o servo de Deus, que se coloca como intercessor, é muito grande, porque o religioso, ele aponta para o pecado do outro, foi o outro quem pecou. Nós vemos isto numa parábola do publicano e o fariseu que sobe ao templo para orar. E lá no templo, o fariseu, a Bíblia nos diz que ele ora de si para si mesmo, agradecendo a Deus, que ele não era como os demais homens, ou seja, o religioso, ele se coloca como superior aos demais. É alguém que é superior aos demais, é alguém que se acha melhor aos outros. Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens. Ele começa a citar os pecados que são adúlteros. Eu não sou adúltero. Que são isso, são aquilo outro. Eu não sou nada disso. Eu dou os meus dízimos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha, irmãos, tem gente que não jejua nenhuma vez por mês. Este religioso jejuava 2 vezes por semana. E quando ele olha para o lado, ele vê o publicano considerado um pecador, publicano porque era um funcionário público, considerado ladrão, pecador. E quando ele olha e vê aquele homem ali no templo, ele olha e diz: ainda tão pouco quanto esse aí, ó. Eu não sou igual a ele, ou seja, em outras palavras, eu sou melhor do que ele. Mas Neemias não. Neemias não é um religioso. Neemias, ele ouve aquelas más notícias em relação ao seu povo. Ele começa a orar a Deus dia e noite e com jejuns. E quando ele confessa o pecado do seu povo, ele não confessa a eles pecar, ele diz: nós pecamos, porque ele assume os pecados junto. Ele diz: eu e minha casa também pecamos, por isso eu confesso a Deus. A diferença de alguém que se coloca no lugar do outro para interceder pelo outro, para orar pelo outro, você chegando aqui com a sua necessidade, você chegando aqui com a sua enfermidade para orar a Deus e você apresentar a nós vamos orar como se tivéssemos enfermos juntos, porque a oração, irmãos, a oração, Deus ouve quando Ele vê sinceridade no coração. Por que Deus irá atender a oração de um religioso e orgulhoso? Deus não atende a oração do orgulhoso religioso, mas Ele atende a oração de um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. Deus não rejeita. Senhor, olha a situação do meu irmão. Nós estamos necessitados, não é o meu irmão que está necessitado, nós estamos necessitados e suplicamos a tua misericórdia. Atende-nos, Senhor. E quando se coloca desta forma, Deus ouve e atende. Agora veja só, no versículo 4, Neemias diz: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Por alguns dias. Quantos dias você acha que Neemias ele ficou orando, lamentando, chorando por aquela situação de Israel?
orando, lamentando, chorando, jejuando. Ele diz por alguns dias. Sabe quantos dias ele ficou orando, buscando ao Senhor? Será que foram 3 dias? 7 dias? 1 mês? Quando nós olhamos aqui, que sucedeu no versículo 1, no mês de Quisleu, no 20º ano, no capítulo 2, ele já começa a dizer: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º. Isso, se passaram 4 meses, 120 dias. 120 dias, Neemias passou orando dia e noite, com choro, com lágrima, com jejum, suplicando a Deus, porque a situação dos muros de Jerusalém estavam queimados, estava no chão, não tinha condições de levantar. A situação dos seus compatriotas estava em grande miséria, grande desprezo. Agora, se Neemias fosse um religioso, ele iria ouvir aquela situação e ele iria dizer: eu vou orar pelos meus irmãos, para Deus enviar socorro, porque ele estava muito bem. Ele estava como copeiro do rei. Ele estava numa posição privilegiada. Ele estava comendo a comida do rei, a bebida do rei. Ele estava numa posição tranquila. Mas ele, quando ele ouve aquela notícia, ele se coloca no lugar de seus irmãos. E ele então começa a entrar nesta batalha de oração, porque ele tinha que pedir ao rei que desse autorização para que ele fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias, como copeiro, ele servia ao rei com um sorriso nos lábios, animado, feliz. Mas desta feita, ele está triste, ele está angustiado, porque ele toma para si aquela situação dos irmãos em Jerusalém. E ele diz o seguinte: o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Ninguém podia entrar na presença do rei triste. Por isso que ele temeu. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? O rei me disse: pedes agora? O rei faz uma pergunta a ele: qual é o seu pedido a mim? E antes dele pedir ao rei, olha a sequência do versículo. Então orei ao Deus dos céus. Ainda que ele estivesse na presença do rei, que podia lhe ajudar, que podia escrever cartas, que podia estender-lhe a mão, demonstra o coração de um servo de Deus, que não depende do homem, mas que depende de Deus, que confia em Deus. Existem situações que nós precisamos confiar em Deus.
orar a Deus. Em todo o tempo Neemias orava. Quando o rei pergunta para ele o que ele queria pedir, antes ele falar com o rei, ele ora ao Deus dos céus. Ah, Senhor, se você estiver entendendo a mensagem, você vai entender que quando você chegar diante do médico, antes de você falar com o médico, fale com Deus primeiro. Quando você estiver diante do seu patrão, antes de falar com o patrão pedindo um aumento, fale com Deus primeiro. Fale com Deus que tudo pode. Fale com Deus, porque todo o coração do rei está nas mãos de Deus. As pessoas muitas vezes confiam naquele que tem poder nesta terra e esquece que o nosso Deus, ele não tem apenas poder, ele é o Todo-Poderoso.